Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com uma convidada especial, é a Bruna Boareto. Ela é psiquiatra e está se especializando em transtornos alimentares e a gente decidiu gravar essa entrevista. O tema vai ser compulsão alimentar. E então vamos lá, Bruna, obrigada Eu por que você agradeço aceitar o convite. Obrigada. E então, gente, o que acontece, eu vejo muito no consultório, as pessoas chegam falando, eu sou compulsiva, eu tenho compulsão, mas muitas vezes isso é autodiagnosticado, né, Bruna? As pessoas saem falando por aí que são compulsivas, mas não é bem isso que acontece. Então, Bruna, explica pra gente o que é realmente a compulsão alimentar. Tá. Bom, então, Nai, você tá correta nisso que você diz que atualmente é muito comum as pessoas falarem, eu tenho compulsão alimentar, né? Eu brinco que tenho vários colegas até da minha área que me encontram por aí na rua e falam, eu preciso marcar uma consulta contigo porque eu tenho uma compulsão alimentar, né? Então, afinal, o que é compulsão alimentar? Bom, a compulsão alimentar, ela é um transtorno alimentar, então é um transtorno psiquiátrico que causa muito sofrimento, tá? E tem uma série de doenças comórbidas, como transtorno de humor, depressão, em que o indivíduo come grandes quantidades de alimento em um espaço curto de tempo. Tá. Só pra galera ter uma noção, assim, o que seria grandes quantidades? Porque as pessoas acham que se ela comer ali 2, 3, 4 bombons, ela já se considera compulsiva e que isso é uma grande quantidade. O que é realmente essa grande quantidade, Bruna? Pois é, realmente é complicado a gente falar disso, porque o que pode ser grande quantidade pra você não é pra mim. Então eu concordo que é um critério subjetivo, mas a gente classifica como um transtorno, como de fato uma compulsão alimentar, quando o indivíduo tem a sensação de perda de controle, ou seja, causa um sofrimento muito grande. A gente estima que essas grandes quantidades, num episódio de compulsão alimentar, chega a 14 mil calorias, por exemplo. Isso em casos bem extremos. Em casos bem extremos. Mas essa questão, o volume de comida, gente, realmente é muito grande. E isso realmente está presente, né, na compulsão alimentar. E que mais, né? O que mais caracteriza a compulsão? O importante também de diferenciar é que o indivíduo com compulsão alimentar, ele não come pelo gosto da comida, né? Então eu gosto muito de chocolate, então quando eu como, abro uma caixa de bombom, eu não consigo comer um e como todos. Isso não é uma compulsão alimentar somente por esse dado, né? Não, a questão do prazer, ele não é um fator ali que direciona a pessoa à compulsão. Muitas vezes o indivíduo com compulsão alimentar, ele come pelo ato em si, né? Assim como o alcoolista, ele bebe não necessariamente porque ele está numa festa ou porque ele gosta da bebida, mas ele se sente impelido a beber, ele tem a necessidade, né? Assim é também com a comida. Então a pessoa come quantidades grandes de alimento e não porque gosta deles necessariamente. Muitas vezes ela já fez uma refeição, já está satisfeita fisicamente, e tem um episódio de compulsão alimentar. Então ela mistura doce com salgado, muitas vezes come comida fria da geladeira mesmo, de pegar o pote de feijão sem esquentar e comer. Já tive casos de pacientes que comem comidas cruas, muitas vezes. Não tem nem o tempo de esperar para cozinhar aquele alimento. Então, é uma ingestão muito grande de comida num curto volume de tempo. Uma outra característica é a sensação de perda de controle, né? A mistura, às vezes, de sabores, né? Isso. Pode se comer, como você falou, comida fria, comida crua ainda. Que mais? Tem uma questão de frequência? Sim, com certeza. Para ser classificado como um transtorno de compulsão alimentar, esses episódios precisam ocorrer pelo menos uma vez por semana, tá? Então tem que acontecer uma vez por semana para ser classificado como um transtorno.
tem que gerar muito sofrimento, muita culpa. Então o indivíduo se sente muito culpado logo depois desse episódio. Tem sentimentos negativos, então. Isso. E Bruna, só retomando ali a questão da frequência dos episódios compulsivos, você falou que é uma vez por semana, né? Pelo menos uma vez por semana, mas por quanto tempo? Quantos meses? Tá, correto, né? É uma vez por semana por pelo menos 3 meses consecutivos, tá? Isso é importante. E explica um pouco pra gente qual que é a importância da psiquiatria no tratamento da compulsão alimentar. Tá. É importante as pessoas entenderem que a compulsão alimentar é uma doença, é um transtorno mental, tá lá no Manual Diagnóstico de Psiquiatria, né? Então a psiquiatria tem um papel importante no diagnóstico, porque muitas vezes essas pessoas passam anos com esses comportamentos que causam tanto sofrimento a elas, passando muitas vezes por vários nutricionistas, fazendo muitas dietas e não tendo um bom resultado, e elas costumam escutar muito por aí que é falta de força de vontade, ou que elas comem por sem vergonhice, né? Que é frescura, às vezes, né? Que é só se controlar. Né? E não é tão simples. Não assim. é simples porque é algo químico também. Né? Tem essa interferência. Tem essa interferência. Química. E como que é a questão medicamentosa que você trabalha? Então, assim, a psiquiatria tem o papel de fazer esse diagnóstico, esclarecer para o paciente, e nós podemos fazer uso de algumas medicações que eles diminuem esse comportamento impulsivo do paciente em busca da comida. Então, não é necessariamente a medicação que vai emagrecer, mas a medicação vai diminuir esse comportamento impulsivo. Tá? Temos algumas medicações que a gente faz uso, como por exemplo, posso citar o topiramato, a bupropiona, né? E sempre é importante associar com uma psicoterapia, que é um papel fundamental, tá? Então, gente, façam terapia, tá? Como a Bruna tá aqui falando, é muito importante, é crucial no tratamento da compulsão. Crucial. Né? Junto com o acompanhamento nutricional também direcionado para isso, tá, gente? Isso é muito importante porque muitas vezes as pessoas acreditam que se trata a compulsão com uma dieta. E na verdade, não, muitas vezes a dieta ela pode piorar, né, Bruna, os casos, os episódios de compulsão alimentar. Daria até para dizer, né, que algumas pessoas desenvolvem um transtorno de compulsão alimentar pós-dieta muito restritiva, né? Então o nutricionista tem um papel bem fundamental nesse tratamento, porque muitas vezes a pessoa que tem compulsão alimentar, ela tem a compulsão alimentar justamente porque não se alimenta de forma correta ao longo do dia. Por exemplo, acaba tendo os episódios de compulsão alimentar à noite porque restringiu durante o dia todo. Né? Então, por crenças, né, sobre a alimentação, então o tratamento do transtorno alimentar, ele tem que ser multidisciplinar. Precisa de um nutricionista, de um psicólogo e um psiquiatra. Então tá, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Bruna, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente vai pensar aqui em outros assuntos pra gente gravar mais. Se você gostou, dá um curtir aqui pra gente. Se você quiser fazer alguma pergunta também, deixa aqui nos comentários. Bruna, pode deixar teu e-mail? Se alguém quiser, né, perguntar alguma coisa mais específico. Qual que é? É brunapsiquiatria@gmail.com. Então tá, ele vai aparecer aqui embaixo pra vocês. Muito obrigada. Isso então, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.